E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo agora trazendo todas as notícias de hoje do nosso querido São Paulo. Mais uma denúncia, dessa vez desvios de verbas do São Paulo. Era só o que faltava e, pelo que parece, fim da linha na gestão Júlio Casares. Desmoronou. Acabou para Casares. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curta o vídeo e hype o vídeo, se puder também. Vamos assistir o vídeo junto aí, no final do vídeo eu volto pra gente falar muito dessa polêmica e também tem avanço na negociação com Gastão Ávila, São Paulo e Fortaleza, já São Paulo e Ajax já entraram em acordo aí, ao que indica Gastão Ávila deve ser aí o novo zagueiro do São Paulo. Quer assistir direitos autorais? Deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Sim, São Paulo que está sendo alvo de investigação da polícia por supostos desvios de recursos. A Secretaria de Segurança Pública informou que as investigações estão em andamento pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania e, como está em segredo de justiça, não pode dar mais informações. Já o Tricolor se manifestou por meio da seguinte nota oficial, abre aspas. São Paulo Futebol Clube informa que não tem conhecimento de qualquer investigação da Polícia Civil em andamento. O clube se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades, caso seja formalmente citado, fecha aspas. Aí uma situação, né, que acaba... Silvestre. Vamos esperar, não vou aqui apontar meu dedo, né? Vamos esperar. Mas assim, em linhas gerais, o futebol, eu falo isso sempre, o futebol é espelho da sociedade. O que acontece no futebol, no São Paulo, no Corinthians, na CBF, se vasculhar vai encontrar um monte de outros clubes e entidades, acontece na política, acontece em Brasília, no legislativo, no judiciário, nas estatais, na iniciativa privada. É assim, infelizmente somos um país forjado na corrupção desde que Pedro Álvares de Cabral chegou aqui com as caravelas. E também não estou criticando os portugueses, sou descendente de português. Mas é fato. É sempre no joguinho, no esqueminha, no acordo paralelo, na troca de favor, alguém mordendo por fora. E o futebol nada mais é do que acontece na vida, nos outros segmentos da nossa sociedade. Quem tem medo. Se alguém tem, deve estar com medo, porque problemas apareceram no Corinthians e não diferentemente, lamentavelmente, aparecem agora no São Paulo. E tem que investigar, não tem outro lógico caminho, que né? tem. Vamos A aguardar. investigação interna ela é um pouco mais duvidosa, porque tem os interesses políticos. E já a investigação policial é mais confiável. Aí o bicho pega. Sábado... Desculpa. É que o São Paulo está seguindo exatamente a trilha do Corinthians, né? Nessa questão. É impressionante. Pois impressionante. É. Vamos aguardar as cenas dos... Também falava sobre um dos capítulos, venda de jogadores da base, o que está acontecendo em Cotia. De fato, Tironi agora, quando escapa do conselhinho, é que o clube já não controla mais. Não que... isso pode... A gente acabou de falar 1h e tanto do Corinthians, né? Eu acho que o São Paulo talvez esteja num estágio de investigação anterior ao do Corinthians, que causou um impeachment, causou uma notificação, indiciamento... Denúncia do MP, né? Nominalmente alguns envolvidos, ex-presidentes, etc. e tal. Por isso que o Augusto Melo, por exemplo, foi empichado no cargo. Só um parênteses, acho que é importante a gente notar e salientar, porque o São Paulo é um clube que não tem as mesmas características do Corinthians, mas tem algumas muito parecidas. A tão enaltecida torcida organizada do Corinthians, a maior do país, ela só soltou a mão do presidente do Corinthians empichado quando o nome dele foi grampeado pela polícia oficialmente. Quando a polícia chegou, Augusto Melo está denunciado, a Gaviões da Fiel soltou a mão dele. Até então, a Gaviões da Fiel pensava mais no time e menos na política. E a Gaviões da Fiel pensou nisso o tempo todo. Uma das questões que conseguiram manter o Corinthians em competição e à margem foi como a torcida organizada separou o que estava acontecendo fora, porque ninguém da Gaviões é burro. E imagino que eles entendessem que uma hora poderia acontecer o indiciamento como aconteceu. Então eles ficavam no discurso, olha, até lá... Então só para te dizer que pro Melo cair, aconteceu muita coisa, sobretudo
a denúncia nominal em relação a ele. Isso no São Paulo ainda está um pouco distante, né? Ainda tem... Agora, só de ter escapado do Conselhinho já é uma outra situação. E aí eu imagino que as pessoas estejam, digamos, mais preocupadas, né? Quem está no governo Casares, quem está associado, quem já saiu, quem fez parte nos últimos 5 anos. Enfim, acho que no São Paulo o intracorporis já se escafedeu faz muito tempo. A ver, só para concluir, Vessone, que já que a gente está falando em 2026, o São Paulo já também tem jogo para cumprir já em 2026, no dia 11, contra o Mirassol, em Mirassol. A ver o que será o 2026 do São Paulo, né? Quem comandará o São Paulo nos seus departamentos em 2026? Só queria, me ajuda até a entender, levar uma faixa que era a frase dita no... uma das frases dita lá no áudio, né? Quem é aquele grupo ali? É um grupo que está sendo criado, que foi criado? Tem um nome já esse grupo? Tem, é um grupo chamado Nova Era Tricolor, de associados do São Paulo, que tem feito protestos barulho lá dentro do clube. Então não é da torcida, que muitos não são sócios do clube. Esses caras são sócios do clube. Então, portanto, eles protestam dentro do clube. Nova Era Tricolor é o nome desse grupo. Não é só esse grupo, claro que a oposição já se organizou, já meio que fez um bloco único e já, talvez, nessa tentativa de mais um pedido de impeachment, na verdade, tem que recolher o número mínimo de assinaturas, isso no Conselho. A oposição espera que, com essas manifestações dentro do clube e tal, eles cheguem, enfim, ao número mínimo de assinaturas para aí encaminhar ao Conselho Deliberativo o pedido de votação de impeachment do Júlio Casares. Ainda é uma questão, vale lembrar, de um jeito ou de outro, eu não estava aqui, mas vocês estiveram semana passada, o Júlio Casares aprovou duras penas o orçamento e as contas para o período 2026. Né? Mas, claro que agora ele já não tem mais a mesma tranquilidade para dar qualquer passo no seu último ano de governo. Coisa tá feia, hein, Massa? Olha, a gente sempre ouviu falar aqui, ali, de cá para lá, de cole salteado, que será que as negociações, como são feitas e tal. Mas eu nunca tive prova, nunca consegui provar, nunca consegui fazer uma reportagem definitiva sobre o tema, né? É claro que é um inquérito que está aberto, mas se há inquérito, há denúncia. E se o inquérito foi aberto, está acontecendo uma investigação, né? É assim, eu não sei, né, quem é que vai comandar o São Paulo em fevereiro. Porque não é nem a questão do... eu estava ainda dando um tempinho a mais, né? Que não é nem a questão... Fevereiro já foi Paulista. Então, aqui não é nem a questão do impeachment, que acho que, imagino, isso vai demora. Né? Então, com ou sem impeachment, o São Paulo precisa de comando a partir de janeiro, evidente, mas mais precisamente para o início do ano. Né? Então, essa aqui é a minha dúvida agora de como o São Paulo vai andar institucionalmente, tendo a dificuldade que o presidente está tendo, né? Justas, aliás, dificuldades, né? De ter que toda hora se justificar, ter que explicar alguma coisa. Mas, por outro lado, eu vejo uma coisa boa. Esse grupo de conselheiros, esse grupo de sócios aí, já é um bom movimento. É tímido ainda, não pode desmobilizar, tem que continuar, a partir daí tem que trazer mais gente, eleger alguém, sabe? Só assim que a mudança vai acontecer. Não adianta esperar a mudança de cima para baixo, porque o grupo é o mesmo, o modus operandi é o mesmo, tá? E vai continuar sendo assim. Né? Vai continuar deste jeito. Vai sair o Casares, vai entrar o fulaninho, do fulaninho vai entrar o ciclaninho, e vai continuar. Né? A gente está vendo o exemplo do Corinthians, assim como foi no Palmeiras durante muitos anos. Muitos anos, principalmente durante a gestão Mustafa. E só para explicar, a frase que eu falei está naquele áudio vergonhoso lá do camarote, quando um fala para o outro, você ganhou, eu ganhei, todos ganharam. Quem então, fala isso textualmente é o Douglas Schwartz. Isso. E aí eles levaram a faixa só para... A frase, aliás, é um protesto, eu diria, inteligente, um protesto
silencioso. A faixa, você remete ao áudio e aí a tudo que está acontecendo. Então, parabéns para os envolvidos aí dessa faixa, que eu acho que ela é bem emblemática. É uma cobrança firme, trazendo um áudio, um trecho do áudio, que é um trecho vergonhoso, claro. E aí, né, Tironi, eu acho que é o que o Massini falou do comando, e eu acho que, de novo, vale a relação e a comparação com o Corinthians. O São Paulo não tem, primeiro, a coesão da torcida comum com a torcida organizada. Até, eu acho que a torcida... O professor pode falar melhor qual é a relação do torcedor comum com as torcidas organizadas do Corinthians, a ponto delas dominarem completamente o jogo no Maracanã. É até idolatrada pela... Ela é idolatrada, é diferente essa relação, né? Então, o fiel torcedor lá no Maracanã, ó, vai tudo para organizado, e nós entendemos que eles vão ser nossos representantes lá e aqui. O São Paulo, os caras têm privilégio de ingresso, o torcedor comum fica maluco. Então, isso já é uma diferença numa coesão de torcida. E a segunda coisa, o São Paulo não tem um técnico, um comandante como o Dorival Júnior. Não que o Dorival Júnior seja melhor treinador que o Crespo. Não é, na minha opinião. Porém, é um cara acostumado a esse tipo de situação. O Crespo é um estrangeiro. O Crespo, você viu como é que foi a atuação dele no ano passado, nas entrevistas. O Crespo, para blindar, passar a chave no CT, não sei, só fazendo essas comparações, porque, de novo, o Dorival, por mais ultrapassado como alguns querem, nesse tipo de situação, ele sabe lidar muito bem. No São Paulo, o time está nas mãos de um técnico estrangeiro que não dá, novo ainda, técnico novo, que vai penar para tentar separar time de futebol, porque tem jogo. A coisa mais importante do futebol é o próximo jogo. Para o time que está em cima, para o time que está embaixo. Pergunta para o Palmeiras se a coisa mais importante não é o primeiro jogo do Paulista agora. Né? Sim. Primeiro jogo do Paulista, ô Massa, exatamente. O Palmeiras queria muito que tivesse um jogo para ele ganhar e já começar a virar a página, começar 2026. Mas não vai adiantar, não. Por quê? Ganhar. Tava demorando, né? Era só questão de tempo termos uma denúncia, uma investigação para esse tipo de questão. Você ter gestão temerária, você ter venda de jogadores abaixo da tabela FIPE, você ter desvio de ingressos, isso fere o clube. Mas você ter desvio de verbas, de venda de atletas, isso é algo gravíssimo. Gravíssimo. E alguém aqui, eu quero que alguém aqui comenta. Alguém aqui acredita que o Casares tá por fora de tudo? Não sabia de nada? Que o presidente do São Paulo, que é alguém que caneta, o cara literalmente caneta as coisas, ele não sabia de nada? Porque as coisas vão passando, vai pro cara do scout, pro empresário, para diretor de finanças e chega no presidente. Alguém aqui sabia ou pensa que o Casares não sabia de nada? Não é nem questão, aqui eu não vou nem citar a questão de lado A ou lado B, mas acreditar que o Casares não sabia de nada é a mesma coisa de acreditar que na época lá da Lava Jato, do Mensalão, o Lula não sabia de nada. É a mesma coisa. Porque é o cara que manda. É o cara que tudo chega pra ele. É impossível o Casares não saber de nada. Da mesma forma que era impossível lá atrás o Lula não saber de nada. E aqui não é questão de lado A ou lado B de política. Eu tô só citando o exemplo pra vocês. Porque o presidente... Tudo, se você é um empresário aí, você toca uma loja, uma oficina, um mercado, qualquer coisa, tudo que acontece passa pelo seu crivo. Você, principalmente questões de venda, questões financeiras, a questão lá do camarote, não sei o que, pô, é como se um funcionário aí tivesse, sei lá, trocando uma mercadoria e passando a mão para vender para lá.
Mas o funcionário vender algo e ficar com uma parte, isso é impossível. Cara, isso é impossível de não saber. Do dono da loja não saber, do empresário não saber, ou nesse caso, do presidente não saber. É impossível. É impossível. Porque tudo passa pelo crivo do presidente. Ainda mais venda de jogadores que envolvem milhões de reais. Milhões de reais. Ao que se pensa aí da investigação, de 3 a 5% de comissão de jogadores eram desviados. Aí você vai de 3 a 5, 5 aqui, 5% ali, 5% aqui, 5% ali. É muita grana desviada dos cofres do São Paulo. É isso que o São Paulo se tornou. E vocês sabem, aqui é questão de tempo. É questão de tempo isso chegar no Júlio Casares. É a mesma coisa que chegou lá atrás, como eu citei o exemplo do Lula. É questão de tempo chegar no Casares. Porque isso é algo de ser impossível do presidente não saber. Não tem como o presidente não saber de algo disso. Algo desse tipo. Porque envolve valores, envolve vendas, envolve uma caneta. A não ser que ele vá, não, eu assino as coisas aqui sem ler. Aí ele cai no... Aí a gente com certeza vai poder chamar o Casares de, no mínimo, incompetente. Mas não tem como. Com certeza o Casares sabia, se ele não tiver um rabinho preso nisso aí. Ou muito preso. E é isso que o São Paulo se tornou. O Savarino não quis vir para o São Paulo. Os jogadores do Botafogo estão fazendo grande força para não vir para o São Paulo. Por esse tipo de coisa. Por esse tipo de coisa. Você acha que o cara vai querer sair de um time que está estável, estabilizado, recebe em dia, que não tem treta? A maior treta é o Textor lá falando que o Brasileirão foi roubado, que o Rafael não pegou pênalti. O Rafael não quis defender os pênaltis do Palmeiras. Você lembra dessa, do John Textor? Essa é a treta do Botafoguense. Para essa vaza que é o São Paulo Futebol Clube, esse nível de problemas que temos no São Paulo Futebol Clube. Você acha que algum jogador que tá em um time minimamente estável vai querer uma coisa? É o cara sair do Mirassol, que ganha lá, sei lá, 50, 100 mil, pra vir pro São Paulo ganhar 300. Aí é outra coisa, é outro nível. O cara vem pro São Paulo, vai disputar o cara 31 anos, vai poder falar pra família, falar pros amigos, eu jogo no São Paulo Futebol Clube. O salário do cara lá é 80 mil, 100 mil, vai pro São Paulo ganhar 300, com certeza. 200, 300 mil. Qualquer bagre no São Paulo ganha essa média. Agora, um jogador de um time estável, o Scarpa foi oferecido ao São Paulo. Mas será que o Scarpa vai querer vir jogar no São Paulo? Jogadores do Botafogo vão querer vir jogar no São Paulo? Jogadores de algum outro clube minimamente organizados vão vir jogar no São Paulo? Essa várzea que a gente vive? Cara, é inacreditável ver o que o São Paulo... É simplesmente inacreditável ver o que o São Paulo se tornou. A gente tem o Gaston Ávila, que já tem São Paulo e as partes São Paulo, Gaston Ávila e Fortaleza. Ajax já tem meio que um acordo. O São Paulo tá só vendo com a Ajax aí, porque o Gaston Ávila pertence ao Ajax. O São Paulo tá só tratando com a Ajax questões aí burocráticas. Mas por que o Gaston Ávila vai vir pro São Paulo? Vocês sabem? Uma, porque o salário dele lá no Fortaleza é baixo. E ele vai vir pro São Paulo ganhar mais. E outra, que Fortaleza tá na Série B. Ele sair do Fortaleza na Série B pra ir jogar num time de Série A, mesmo que esteja nessas polêmicas, é lucro pro cara. É lucro pro cara. É uma pena ver o que o São Paulo se tornou. E eu tenho certeza que os momentos de Júlio Casares à frente da presidência do São Paulo estão contados. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.